Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de física. Eu sou o professor Afonso e hoje iremos dar início ao módulo 3, certo? Que será as leis de Newton, trabalho e energia mecânica, com o subtítulo de forças e movimento. Tranquilo? Estamos na nossa aula 12 e vamos lá para a nossa agenda. Essa será a agenda de vocês, será a abertura do módulo 3 com o subtítulo forças e movimento. Vocês irão fazer a atividade da página 195, que serão a questão 1 e 2. Tranquilo? Vocês fazem a questão no caderno e mandam para mim. Pois bem, gente, vamos lá. Bom, no módulo 3, vocês irão acompanhar o capítulo 7, 8 e 9. Porém, comigo será apenas o capítulo 7. O capítulo 8 é Química e o capítulo 9 é Biologia. Tá? O capítulo 7 será Física, como eu bem vos disse, sobre as leis de Newton, trabalho, energia, mecânica. Tá? Na aula de hoje a gente vai aprender um pouco sobre direção e sentido e também vamos falar sobre um pouco de força resultante. O que é essa força resultante? Tranquilo, gente? Então, canetas e papel na mão e nos acompanha aqui nos nossos slides. Bom, essa é a abertura do capítulo 7, com as leis de Newton. A gente vai perceber que as leis de Newton são 3, tá? Vamos estudar que são 3 leis de Newton. E vamos estudar cada lei explicitamente, tá? A primeira lei de Newton, ele diz o seguinte, ó. Ele diz que se nenhuma força resultante atua sobre o corpo, a sua velocidade ela não pode mudar, né? Ou seja, né, o corpo ele não pode sofrer uma aceleração, tá? Já na segunda lei de Newton, ele diz assim, ó, que a força resultante que age sobre o corpo é igual ao produto da massa do corpo pela sua aceleração, certo? E na terceira lei de Newton, que a gente vai demorar um pouco, ele diz que é a força de ação e reação, né? Que toda ação ela tem uma reação, né? Por exemplo, quando dois corpos eles interagem, as forças que cada corpo exerce sobre o outro são sempre iguais em módulos e têm também sentidos opostos. Tá, gente? Mas, porém, hoje a gente vai ver apenas a primeira lei de Newton, né? Que é sobre a força resultante. A gente vai entender que um corpo ele só vai mudar de posição, só vai sofrer alguma aceleração se você tiver algum outro corpo externo que atue sobre ele, tá, gente? E para isso a gente vai necessitar de uma coisa chamada referencial inercial, que é o que é esse referencial inercial? É um referencial no qual as leis de Newton elas são válidas, né? Que em geral considerarmos, né? Se a gente considerar em geral, geralmente, que a aceleração do referencial foi igual a zero, tá, gente? E também iremos trabalhar com grandezas escalares e grandezas vetoriais. Vamos perceber que as grandezas escalares são aquelas grandezas que não há necessidade de você utilizar um sentido e uma direção. Por exemplo, temperatura, né? Temperatura, você fala assim, ó, está fazendo 30 graus, 30 graus, né? Nossa temperatura. Então, não há necessidade de você dizer, qual é a direção, qual é o sentido, né? Não tem fundamento nenhum. Porém, existem outras grandezas que há sim a necessidade de você falar o sentido e a direção, tá? Isso são chamadas de grandezas vetoriais. E a força, que é o que a gente está estudando hoje, é sim uma grandeza vetorial. Para você calcular o valor da força resultante, você há de precisar das direções e do sentido daquela determinada força, tá? Porque isso vai alterar na força resultante. Então vamos lá para frente, gente. Foi só uma explicação prévia, tá? Vamos detalhar cada pedacinho. Eu sei que vai ser um pouquinho trabalhoso, você já deve estar dando boot aí no seu HD, mas se preocupe não, gente. Estamos aqui para ajudar. Então, vamos conseguir aprender todos esses conteúdos hoje.
Bom, aí você vê uma fotografia de uma montanha-russa, né, gente, que está no livro de vocês. Tá? E eu vou falar aqui um pouquinho sobre isso aqui. Vou explicar para vocês nossa aula de hoje através dessa fotografia. Tranquilo? Aí eu pergunto para vocês, né? Como é que ocorre o movimento dos carrinhos de uma montanha-russa? E como é que ele continua ao longo do percurso? Ah, professor, como é que um parque de diversões tem alguma coisa a ver com física? Tem tudo, gente. Tá? Você vai perceber o seguinte, ó, que as correntes que puxam o carrinho até a primeira subida, né? E ao chegar ao topo, eles adquirem uma energia potencial, que a gente chama de energia potencial gravitacional acumulada. Isso é que é necessário para que o carrinho, né, os carrinhos da montanha-russa, eles concluírem o restante do percurso. Tá, gente? Então, é por meio dessa imagem que eu vos explico. Então, se você observar o trajeto dela, se você observar a primeira descida, você vai perceber que é uma força gravitacional, ó, uma força gravitacional que passa a agir. E isso vai fazer com que aconteça uma queda livre, né? Então, fazendo com que aconteça uma queda livre. Dessa forma, gente, a energia potencial gravitacional, ela se transforma em energia cinética, aumentando a velocidade dos carrinhos durante a descida, tá? Então, é assim que funciona esse carrinho. Então, pessoal, ó, sobe, desce rápido, devagar, vira e volta, né? Quanto emoção. As montanhas russas e outros brinquedos de parques de diversões são capazes de provocar muitas sensações no corpo humano, pois variam sua velocidade, aumentando e diminuindo, além de mudar a direção do movimento bruscamente. Todas essas situações estão relacionadas à ação de forças, a acelerações e a transformações de energias relativas ao movimento. Então a gente vai conhecer algumas forças de energia mecânica. Tá, gente? Então, poderia também citar para vocês uma pista de skate, como por exemplo, né? Onde ocorrem as transformações de energia potencial gravitacional, né? Que é aquela energia máxima no topo da rampa, e energia cinética, que é aquela energia máxima no topo mais baixo da rampa. Então, quando um skatista ele vai numa pista de skate, ele vai descer lá de cima, ele está transformando, né, a energia potencial gravitacional em energia cinética. Tá? Também poderia citar aqueles brinquedos em parques de diversões que elevam os assentos, por exemplo, né, até certa altura para soltá-los e fazê-lo cair praticamente em queda livre, como se não houvesse uma força-peso, porque tanto a cadeira quanto a queda livre, como se não houvesse a força-peso, né? Tanto a cadeira como a queda livre, desculpa, gente, porque tanto a cadeira quanto a pessoa que está sentada nela, né, no brinquedo, cai com a mesma aceleração, sem que a cadeira exerça força sobre ela, tá? E também tem outras situações, tá, gente? Então, no capítulo, pessoal, serão abordados apenas a energia cinética e potencial gravitacional, tá? No entanto, a energia mecânica também envolve a energia potencial elástica. Tranquilo, gente? Mas não se desespere que vai dar certo. Vamos responder essas duas questõezinhas aí, ó. Questão A diz o seguinte: o que é necessário para tirar o carrinho da montanha-russa do repouso para que ele se movimenta pelos trilhos? E aí, gente, tente responder aí. Pessoal, ó, é necessário uma força que provoque uma aceleração no carrinho, impulsionando pelos trilhos, tá? Então, lembra que eu falei para vocês sobre a primeira lei de Newton, que um corpo ele permanece em repouso e ele continuará a não ser que uma força externa atue sobre ele? É exatamente isso, gente, ó.
é necessário essa força, né? Uma força que provoque uma aceleração no carrinho, né? E essa força, ela vai impulsionar esse carrinho pelos trilhos. A partir do momento em que eu teve essa atuação de uma força externa sobre esse carrinho, ele vai pegar um determinado impulso, né? E com isso, ele vai subir no pico mais alto, que é o que aconteceu aqui, e vai descer como se estivesse em queda livre, tá? E daí a gente vai chamar isso de energia potencial gravitacional, que ao chegar lá embaixo, certo, gente? Ao chegar lá embaixo, ela vai transformar em energia cinética. E aí o carrinho ele vai ter uma aceleração necessária para percorrer o trajeto. Aí o item B diz assim, gente, ó. Que tipo de energia está relacionada ao deslocamento dos carrinhos da montanha russa? Pessoal, a energia mecânica, né? É a energia mecânica, que ela é a junção da energia potencial gravitacional e a energia cinética. Tá, gente? Tranquilo? Então, a energia mecânica é que ela vai estar relacionada ao deslocamento desses carrinhos, tá? Que ela é a junção das duas energias, energia potencial gravitacional e energia cinética. Tranquilo, gente? Vamos lá. Que é a continuação da montanha russa. Bom, forças de movimento. Pessoal, a aplicação de forças ela está presente em inúmeras situações do nosso cotidiano, como nas práticas de esporte, nas brincadeiras e outras atividades, né? Então, ao puxar a corda para tentar vencer um cabo de guerra. Quem nunca brincou de cabo de guerra, né, gente? Então, as crianças da fotografia, elas estão aplicando força na corda, né? Então, elas estão aplicando a força na corda. Então, por exemplo, também, ó, os trabalhadores que movimentam um carrinho de mão carregado, eles exercem sobre ele. E o atleta de arremesso de peso, né, gente? Então aí você observa que os trabalhadores, né, que movimentam o carrinho de mão e o atleta que está arremessando o peso. Ambos estão aplicando uma força sobre o determinado objeto. No caso, o trabalhador no carrinho e o atleta na esfera, né? Então entenda o seguinte, pessoal, ó, que em todas as situações que foram apresentadas, né, a gente temos a ação de forças. Quando uma força ela age sobre o corpo, ela pode causar uma deformação no corpo, como alongar ou comprimir uma mola, por exemplo, ou alterar sua velocidade, né, fazendo com que ele mude seu estado de repouso ou de movimento. Então a força é a causa da aceleração dos corpos, tá? É graças à força que conseguimos determinar que tipo de movimento acelerado vai ter aquele corpo, né? Então, antes de continuar o estudo, né, sobre as forças, é necessário a gente entender um pouco a respeito das representações das grandezas físicas, né? Então, vamos falar aqui sobre as grandezas físicas escalares e vetoriais. Tá certo, gente? Como eu já falei antes, logo no início, tá? A gente vai reforçar agora. Por exemplo, gente, ó, existem grandezas físicas que podem ser representadas somente por um valor numérico. É uma unidade de medida, né? E essas grandezas, elas são chamadas de grandezas escalares. Temos exemplo, o tempo, né? Ao dizer 10 horas, por exemplo, né? Ou que a temperatura é 30 graus Celsius. Não há necessidade nenhuma, né, de outra informação. Apenas essas informações você conseguiu entender, né, que além do tempo e da temperatura, temos a pressão e a massa, né, que são outros exemplos também de grandezas escalares. Tá, gente? Então, a grandeza escalar, não há necessidade de você dizer se é para cima, se é para baixo, se é para a esquerda, para a direita, se é horizontal, vertical, diagonal. Não há necessidade disso. Basta você dizer o valor numérico e a unidade, né? Lógico, é óbvio.
a pessoa já vai entender do que se trata, né? Já outras grandezas, pessoal, além do valor numérico de sua unidade de medida, né, e de sua unidade de medida, além do valor numérico e de sua unidade de medida, a gente... Tô entendendo, né, gente? Espera aí. Pronto. Né? Então, a gente tem que ter um número e temos que ter também a unidade de medida. A gente também tem que possuir direção e sentido, tá? Outras grandezas que além do valor numérico e da unidade de medida, temos que possuir também direção e sentido. Essas grandezas são chamadas grandezas vetoriais. Então, a força é uma grandeza vetorial, assim como a velocidade, a aceleração e o deslocamento. Ok, gente? Tranquilo? Bom, vamos observar os exemplos abaixo. Ó. Na esquerda, né, nessa situação, são destacadas duas forças, 1 e 2, tá? Que estão sendo aplicadas na mesma direção. Ou seja, o que é direção, pessoal? Direção é quando você vai, né, na horizontal ou quando você vai na vertical. Pode ser também na diagonal. Isso são direções. Já expliquei isso para vocês. E no mesmo sentido, da esquerda para a direita, tá? Então, o sentido ele pode ser da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de cima para baixo ou de baixo para cima. Tranquilo, gente? Já na situação B, né? Nessa situação, são destacadas duas forças que estão sendo aplicadas na mesma direção, né? Ou seja, ambas estão na horizontal. Aqui, gente, tá? Ó. Mas em sentidos opostos. A seta azul da esquerda para a direita e a seta vermelha da direita para a esquerda. Tá, gente? Aí no A você tem homens empurrando uma caixa no mesmo sentido. E no B você tem homens empurrando uma caixa em sentidos opostos. Tranquilo? Mesma direção. A, mesmo sentido. B, mesma direção. E sentidos opostos. Vamos lá, vamos entender isso. Então, pessoal, é possível perceber o seguinte, ó, que pelos exemplos acima, que a força possui direção e sentido, mas a força também possui uma coisa chamada intensidade. Tá? Então, para entender, vamos ilustrar os exemplos com números. Tá bom, gente? Então, a gente também trabalha com intensidade quando estamos nos referindo à força. E Newton, pessoal, é a unidade de medida que expressa a intensidade da força. E é o que a gente vai estudar agora. Certo? Então, o N você vai chamar de Newton. Força Newton, que é a unidade que expressa a intensidade da força. Então, vamos considerar o indivíduo 1, que está aplicando uma força de 60 N. Né? Então, F1 igual a 60 N. E temos aí o indivíduo 2, que está aplicando uma força de 40 N. Tranquilo? Então, vamos primeiro para a situação A. Observe que F1 e F2, eles têm a mesma direção e sentido. Gente, ó, só um detalhe, ó. Vocês vão sempre observar essa setazinha aqui em cima. Ó. Isso não significa dizer qual é o sentido e a direção que eles estão indo, não. Ó. Porque aqui, ó, eles estão em sentidos opostos, porém as setas estão da esquerda para a direita. Tá? Essa setinha em cima, pessoal, significa dizer que isso é uma grandeza vetorial. Tá? É uma grandeza vetorial, que é quando você vai precisar de força, de intensidade, direção e sentido, certo? Aí você está diante de uma grandeza vetorial, no caso o F representando força, tá? Então toda vez que você, e quando você não vê a setinha, você está diante de uma grandeza escalar, tá? Grandeza escalar. E nesse exemplo, gente, estamos diante apenas de uma representação escalar, apenas com número, tá? Estamos trabalhando apenas com número, tá bom? Então vamos lá. Nesse caso, deve-se somar as duas intensidades. O resultado das ações de duas ou mais forças
sobre um corpo é chamado de força resultante. Então, gente, o que é a força resultante? A força resultante é a soma de todas as forças atuantes sobre aquele determinado corpo. Se tivesse uma terceira força, você também teria que somar, tá? Então, o resultado da soma de todas as forças, a gente fala que ela é chamada de força resultante, tá? Então, para essa situação, a gente tem a seguinte equação. Força resultante é igual a F1 mais F2. Já na situação B, a gente observa que F1 e F2 eles têm a mesma direção, mas eles estão sendo aplicados em sentidos opostos. Nesse caso, pessoal, o valor da força resultante ele é dado pela diferença entre as intensidades das forças aplicadas sobre a caixa. Então, para essa situação, temos a seguinte equação, né? Força resultante é igual a F1 menos F2. Então, perceba que o sentido dessas forças vai determinar se ele vai ser positivo ou negativo. Tranquilo, pessoal? Até agora? Pronto. Então, sente-se nas cadeiras. Fique aí apolumado que agora vai dar boost na HD de vocês. Tá? Então, preste atenção. Se adotarmos um referencial com orientação da esquerda para a direita e a força resultante for o mesmo sentido, seu sinal ele será positivo. Né? Por exemplo, força resultante igual a 10 N positivo. Tá? Pessoal, se você adotar um referencial, preste atenção, da esquerda para a direita, tá? E se a força resultante ele tiver o mesmo sentido, da esquerda para a direita. Já num caso de a força resultante ser da direita para a esquerda, o seu sinal será negativo. Por exemplo, a força resultante é igual a 10 N. Então, dessa maneira, pessoal, após definido o referencial, as forças que estiverem no sentido do referencial, eles terão sinal positivo. E as que estiverem no sentido contrário, eles terão sinal negativo, tá? Tranquilo, gente? Pois bem, aí você vai responder essas duas questões aí, ó. Calcula a intensidade das forças resultantes da situação A e B. Qual o sentido da movimentação da caixa na situação B e por quê? Certo? Então essa foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido alguma coisa. Tá? Peço que vocês leiam de novo o capítulo, certo? E procure também outras fontes de informação. Não fique restrito apenas aqui nos slides. Na nossa próxima aula iremos estudar a força de atrito. Tá? Então, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.